Então vamos falar sobre ativos, tá? E a primeira coisa que eu queria é que você anotasse essa frase. Pode ser no papel, pode ser no celular. É importante que essa frase acompanhe você, né? Fique imaginando, eu sei daquelas pessoas que já vão fazer o curso, por exemplo, guarde essa frase com você, que lá no final de julho, quando a gente terminar o curso, você vai falar, puxa, agora eu entendi o que aquela frase realmente significava, né? É muito importante a gente fechar um ciclo compreendendo plenamente toda essa jornada, essa caminhada. Então, a frase que eu queria que vocês anotassem, né, no coração, na mente, é assim: são as escolhas dos ativos que você fará ao longo da vida que determinarão o seu sucesso ou fracasso financeiro. Note que eu estou colocando financeiro aqui, tá? Porque eu não gosto muito dessa questão de sucesso, fracasso. Quem tem sucesso, quem não tem sucesso, quem é fracasso. Nós estamos falando de sucesso e fracasso simplesmente financeiro, e é uma coisa fácil de medir. Né? Se você enriquece ao longo do tempo, você está sendo um sucesso financeiro. Você pode ter uma vida muito pobre, né? Longe da família, com uma saúde muito ruim, com uma parte espiritual e de propósitos muito fraca, e ser rico de dinheiro. Né? Então, eu prefiro uma riqueza olhada num conjunto muito mais amplo. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando de riqueza financeira. Sucesso ou fracasso financeiro significa se eu construir ou não um patrimônio ao longo da vida, e seria bom que esse patrimônio fosse construído na busca de atender aos seus objetivos, e não o dinheiro pelo dinheiro. Então, são as escolhas dos ativos. É isso. À medida que você vai ao longo da vida escolhendo seus ativos, isso vai demonstrar se lá na frente você vai ter sucesso ou fracasso financeiro. Agora vamos entender essa frase, começar a entendê-la. Né? Como eu já falei, quando a gente termina o curso lá em julho, é que as pessoas falam, poxa, só agora que eu entendi aquela frase, agora está fazendo sentido. Né? E a gente só compra as ideias quando isso faz sentido. Bom, para iniciar a nossa discussão sobre ativos, eu vou falar sobre o caso de um advogado. E é um caso do advogado porque uma vez, há muito tempo atrás, eu inventei o caso do advogado e ficou. Podia ser do engenheiro, podia ser do médico, podia ser do empresário, podia ser do eletricista, podia ser qualquer caso. Mas ficou advogado e eu não mudei desde então. E é um caso fictício que eu mesmo inventei. E o caso é o seguinte: tem um advogado que ele era muito brilhante desde a época da faculdade, começou a fazer estágio nos melhores escritórios, virou sócio de um grande escritório e hoje está muito bem, obrigado. Ele é casado, tem 2 filhos. E ao longo dessa trajetória vitoriosa aí de 15 anos, 20 anos, sei lá, ele tá, é um caso, né? Ao longo desse tempo, o que esse advogado acabou fazendo? Ele tinha uma estratégia de guardar, como entrava bem, bastante dinheiro, ele guardava, 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 guardava e comprava as coisas à vista e construiu um patrimônio bacana. Então, hoje ele tem uma casa no condomínio fechado lá em São Paulo, por exemplo, assim, em qualquer lugar. Ele tem 2 carros importados, um dele, um da esposa. Ele tem uma casa na praia e ele tem uma casa de veraneio no campo. Tá? Então, tem 3 imóveis e 2 carros. Fora outras coisas, acho que já está de bom tamanho nós termos isso como exemplo para o advogado em termos de patrimônio. Então, 3 imóveis, 2 veículos. Conquistou muito. Hoje em dia, o advogado não tem nenhuma dívida. Tudo que ele comprou foi à vista e até a preços bons. Portanto, esse advogado ele é bem sucedido no trabalho, conquistou uma quantidade enorme de patrimônio e não tem dívidas. Portanto, aos olhos da grande parte da parcela da população brasileira e talvez mundial, esse advogado é um exemplo não só de pessoa enquanto profissional, mas um exemplo também no cuidado e no gerenciamento do seu dinheiro. Seria muito difícil na vida real, na vida prática, a gente olhar um cara como esse e não falar que ele é um cara que é um cara de sucesso, né? E até em termos financeiros, porque ele acumulou um montão de patrimônio, porque ele foi guardando dinheiro, comprando à vista e não tem nenhuma dívida. Bom, uma vez que a gente fez esse caso do advogado, mais à frente nós vamos voltar a esse caso para analisá-lo, analisar as finanças desse advogado com um critério, com mais ferramentas de análise para esse caso, para saber se realmente ele está bem ou não está bem. Perfeito? Então, esse é o nosso exercício. Nós começamos falando que são os ativos que a gente escolhe ao longo da vida
que vão mostrar o sucesso ou fracasso financeiro. E agora eu contei o caso do advogado que ganha bem, construiu um grande patrimônio, tá? 3 imóveis e 2 carros importados. E a gente vai começar a analisar, né? Como que eu posso analisar se as finanças estão ok, como a nossa própria mente nos leva a crer, ou se tem algum tipo de problema com esse advogado. Antes de falar um pouquinho, né? A gente começar a analisar um pouquinho dos ativos, eu quero falar para vocês da onde vem essa palavra ativo. O que é ativo no final das contas? Ativo, o ativo que eu estou utilizando aqui, né? Ele vem de um instrumento financeiro denominado balanço patrimonial. As empresas fazem balanço patrimonial, né? Que basicamente, se fosse uma maneira muito simples de explicar o balanço patrimonial, num balanço patrimonial a gente mostra, a gente consegue consolidar, a gente consegue anotar tudo que eu tenho e tudo que eu devo. Tá? De uma maneira bem simples, o balanço patrimonial traz essas duas informações. O que eu tenho? Qual é o meu patrimônio ali, né? E quanto eu devo? Tá ok? Quais são os meus ativos? Qual é o meu passivo? Então, a carinha de um balanço patrimonial está faltando aqui dentro do passivo, que a gente chama de patrimônio líquido e tal. Mas, se a gente pegasse uma família, assim, né, finanças pessoais, nós poderíamos falar assim, quais são os principais ativos que as pessoas possuem? Imóvel, né? Coloquei casa, poderia ser um apartamento, um terreno, tá? Ativos, coisas que eu posso transformar em dinheiro. Carros são bens também que a maioria das pessoas possuem e que vale um determinado valor financeiro. Aplicações financeiras, então eu coloquei aqui em caderneta de poupança, que é a mais popular de todas. Se eu comprar ações de uma empresa na bolsa de valores, eu também posso considerar isso aí como um ativo. Eu tenho um quadro na parede da minha casa de um pintor famoso que vale aí alguns milhares de reais, eu posso considerar e devo considerar isso como um ativo. Ou seja, é tudo que eu tenho que tem um certo valor monetário. Então é aí que estão os ativos. Quando eu falo, são os ativos que a gente acumula ao longo da vida que vão falar do sucesso ou fracasso financeiro. Quando eu falo que o advogado tem 3 imóveis e 2 carros, eu estou falando desse ativo aqui, que é tudo que o advogado tem. E que é tudo que a gente vai conquistando de ativos ao longo do tempo. Tá? Do lado do passivo, que é o que menos nos importa nessa aula de hoje, está, dentre outras coisas, tudo que eu devo. Perfeito? Então, eu posso ter a casa financiada, o carro financiado, eu posso ter feito um empréstimo pessoal, consignado ou não, posso entrar naquele rotativo do cartão de crédito, eu posso entrar no cheque especial, tudo aqui a gente vai pagar juros, tá? E não é a nossa aula de hoje, a gente está pensando aqui no que são ativos, esse é o mais importante, que é tudo que eu tenho que tem algum valor econômico, tá ok? E a grande questão de nós entendermos a frase que eu fico repetindo sempre, que são os ativos, as escolhas dos ativos que vão determinar o sucesso ou fracasso financeiro. Para entender essa frase, eu preciso entender como que eu posso classificar um ativo. Então, agora, anote se precisar, tá? Eu acho bacana, eu adoro anotar. Tudo que eu faço de aula, de curso, eu anoto. Então, uma primeira classificação dos ativos é a seguinte. Os ativos podem subir sempre de valor, tá? Então anotem aí. Um ativo pode sempre subir de valor. Então eu posso pegar o meu dinheiro, comprar um determinado ativo, e lembra que ativo pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma aplicação financeira, pode ser um quadro, pode ser um montão de coisas. Eu não quero estragar porque eu tenho um exercício para vocês fazerem, tá? Então eu não quero estragar nesse exato momento aqui, ficar dando muito exemplos. Eu quero ver se vocês são bons de conceito. Então, o ativo ele pode subir sempre de valor, um ativo pode cair sempre de valor, ou eu posso não saber o que vai acontecer com o valor daquele ativo que eu estou comprando. Então, tem ativo que eu compro que só sobe de valor. Tem ativo que eu compro que só cai de valor. E tem ativo que eu compro que eu não sei exatamente o que vai acontecer com o valor desse ativo daqui para frente.
Não se preocupem, por hora, de entender, mas quem compraria um negócio que você não sabe o valor que vai... Esqueçam de qualquer tipo de julgamento. Pensem como se fosse uma criança, assim, sabe? Ou o ativo sobe de valor, ou cai de valor, ou eu não sei o que vai acontecer com o valor desse ativo. Simples assim, mas extremamente poderoso. Agora vamos para uma próxima classificação de ativo. Então, sobe, cai ou não sei. Agora, os ativos também causam outro impacto dentro das nossas finanças pessoais. Os ativos podem gerar receita ou gerar despesa. Ou seja, ao comprar um ativo, tem ativo que me coloca dinheiro no bolso, que não significa que o valor do ativo está subindo, tá? Ou caindo. É receita, é o que a gente chama de uma variável de fluxo de caixa. Então, eu poderia, por exemplo, me aposentar com aquele ativo e ele me gerar receita para eu viver sem eu precisar vender o ativo. É diferente do valor do ativo subir, hein? Já vai prestando atenção nisso. A classificação anterior fala assim, ó, um ativo pode subir de valor, sem gerar receita nenhuma. Daqui a pouco a gente volta nisso e fica entendendo todas essas questões. Mas tem ativo que sobe de valor, mas não está gerando receita. E tem ativo que, independentemente do valor dele subir ou cair, ele gera receita. E tem outros ativos que, independentemente do valor dele subir ou cair, ele vai gerar gasto para você. Então, tem alguns ativos que botam dinheiro no seu bolso e tem alguns ativos que tiram dinheiro do seu bolso. Ok? Então, anotem também isso e vejam se está fazendo sentido. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar de compartilhar. E vou falar para vocês preencherem um formulário, tá? Eu vou mandar esse formulário lá no grupo do WhatsApp. E posso também mandar aqui nos comentários. Então, eu vou dar um tempinho para vocês preencherem esse formulário. Eu vou até pausar aqui a minha gravação e a gente vai retomar a hora que eu der uma olhada no formulário, que grande parte das pessoas que estão participando já responderam, tá? Então, rapidinho, vocês vão lá e preenchem esse formulário, é um exercício que eu estou passando para vocês. Pois bem, então estamos aqui com 11 respostas, lá 12, pode ter gente que ainda está respondendo. Não interessa tanto o resultado aqui em si, o que interessa é a gente discutir cada uma das questões. Então, vamos lá. Um carro que você comprou para uso pessoal. Veja, em geral, o que vai acontecer com o valor do carro? Então, carro zero, acho que talvez seja a melhor coisa, né? A gente compra um carro zero, deu a ré, saiu, já começa a perder valor. E ele vai perdendo valor, porque ele vai depreciando ao longo do tempo e vai perdendo seu valor. Então, o carro, no geral, mas tem de colecionador, poxa, tem várias possibilidades, pessoal. Aqui a gente está sempre falando de geral, no geral, para a gente compreender o conceito. É isso que é mais importante, não é entender todos os possíveis casos, é entender o conceito. Daí cada caso vai ficar mais simples de a gente conseguir compreender. Então, em geral, o carro perde valor, tá? Muito difícil o carro valorizar, principalmente num curto prazo, se for zero, então. E gera despesa. Meu Deus, quem tem um carro sabe o problema que é, né, de você ter que pagar IPVA, seguro, gasolina, manutenção e todos os outros gastos que um carro traz. Um terreno, tá? Então é assim, o que nós estamos pressupondo é que, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, é que nem sempre imóvel valoriza. O que pode acontecer, e você pode fazer com ações também, é você pegar um prazo determinado e olhar no longo prazo, o imóvel tende a valorizar mesmo, tá? Mas num passado bastante recente, teve muito imóvel que desvalorizou. É só ver os índices, só olhar fundos imobiliários na Bolsa de Valores, tá? Imóvel desvaloriza sim.
Então, assim, é certeiro que se eu comprar um imóvel agora, e principalmente se for localmente, tá? Pode ser que aquele condomínio não deu certo, ninguém gostou e caiu o preço. Pode ser que venha uma crise, pode ser que você construa um lixão do lado do condomínio e caia o valor. Tem várias possibilidades que faz com que não haja certeza ao comprar um terreno se ele vai valorizar ou não. Perfeito? Um imóvel, em geral. Então, nós vamos classificar aqui imóvel como sendo um tipo de ativo que a gente não tem certeza de qual será o seu valor daqui 1, 2, 3 ou 4 anos. E ele gera despesa no caso do terreno. Por quê? Como ele é um terreno lá, terreno mesmo, né? Ele não tem nada ali, que você não está ganhando nenhum dinheiro com ele em termos de fluxo de caixa, você gasta lá, no mínimo, com a manutenção do terreno, com o IPTU, né? E se for um terreno dentro de um condomínio fechado, você vai pagar condomínio também. Então, é um ativo que gera despesa e um ativo que a gente não sabe se vai valorizar ou não. Tá? Caderneta de poupança é um tipo de ativo que sempre sobe de valor, o que não significa que ele é um bom ativo. O que não significa que ele sobe acima da inflação. Ele até pode ter ganhos reais negativos. Mas o que eu estou aqui trabalhando para não ser muito complicado é que o valor nominal, se coloca um dinheiro na caderneta de poupança, daqui a um ano você vai ter mais. Certamente não vai ser a melhor rendimento que você poderia ter, a melhor opção que você poderia ter escolhido, mas vai ter mais dinheiro. E não é a melhor coisa para gerar receita, mas é possível, em tese, né, teoricamente, você, por exemplo, pegar uma grana, deixar na caderneta de poupança e viver de juros. Né? Tem que ser uma grana bem alta. Aí vai tirando os juros e vai fazendo receita com aquela aplicação financeira. Também é possível em tese. Tá? Então, a certa aqui que eu coloquei seria o valor sempre sobe e até pode gerar receita se você for tirando. Você pode tirar até parte dos juros, daí dá para fazer os dois, né? Ele sobe de valor e você tira parte dos juros e faz a poupança crescer e ainda assim você viver de renda. Mas vai ter que ter muita grana na caderneta de poupança para fazer isso e não iria compensar. Tá? Teriam outras possibilidades muito melhores. E mais uma vez, aqui não estou dizendo que a caderneta de poupança é um bom investimento. Um apartamento, você compra, coloca um inquilino, você vai ganhar aluguel. Portanto, ele continua sendo um ativo que a gente não sabe o que vai acontecer com o valor dele, porque ele é imóvel, a gente está partindo do pressuposto que imóvel não é certeza que você vai ter valorização dele, só que ele gera receita, diferente de um terreno. Tá? Aqui você está gerando receita, talvez é um monte de dor de cabeça com um inquilino que é chato, mas você está gerando receita através de um ativo como esse. Perfeito? E por último, né, coloquei o celular. Ele é um ativo que cai de valor, tem celular que valoriza, né? Um ativo que você compra e depois você joga fora na hora que ele quebrar, né? O valor dele vai a zero e ele gera despesa, tá? Ah, mas eu trabalho com o celular, eu entendo, tá? Mas é até difícil, assim, quanto do seu trabalho você vai colocar na conta do celular, o celular me gera receita. Então, podemos separar aqui de forma didática, pelo menos, né? O celular você vai pagar pelo menos o plano da conta do celular, você vai ter que pagar, ele gera despesa. O que não significa, agora preste muita atenção, que nós estamos fazendo julgamento de qual ativo você deve ter ou não, e que você vai tomar a decisão de comprar ou não um ativo simplesmente porque ele gera receita e despesa, cai ou sobe de valor. Não é assim que funciona. Ninguém é um robô, tá? Ninguém é um economista sempre full time. O que nós estamos falando é compreender como os ativos funcionam para que eu refine, para que eu melhore o meu processo de tomada de decisão. Então, se eu for comprar um carro, vou dar uma olhada se quanto que ele vai gerar de despesa, será que ele perde, é um carro que perde muito valor, eu vou querer ter um carro. E aí você vai colocando elementos que melhorem o seu processo de tomada de decisão. Então, quando a gente entende como funciona um ativo, nós acabamos fazendo melhores escolhas. Tá? E isso tem tudo a ver com o que eu falei no início, daqueles cursos que tentam falar de rentabilidade,
Tem ativo que a gente tem que acabar fugindo deles, porque a gente não está compreendendo exatamente como que ele funciona e principalmente quais são os riscos envolvidos naquele tipo de estratégia que o cara quer te vender. Tá ok? Então, a compreensão do que é um ativo, pessoal, é primordial antes de você estudar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Quero estudar mercado financeiro, não sei o quê, derivativos, criptomoeda. Entenda primeiro o que é um ativo. Esse é o conceito base. E esses ativos têm que ser vistos, devem ser vistos como um conjunto. A sua vida não são os seus investimentos. A sua vida é muito maior do que qualquer outra coisa, mas a sua vida é o conjunto de ativos, a vida financeira. É o total de ativos que você possui, e não só seus investimentos financeiros. Tá? Bom, com isso a gente já ganha, né, um tipo de análise em relação a investimentos que não é nada comum. Tá? Então, deixa eu dar um stop sharing aqui. E vou voltar a compartilhar a nossa apresentação. Então, pessoal, veja que agora a gente pode chegar no caso do advogado. E aí, subir mesmo de nível na compreensão do que são ativos, né? Vamos analisar os ativos desse advogado. 3 imóveis, 2 carros importados. É isso que ele tem, tá? Um grande patrimônio. Se somar aí dá milhões. A gente não sabe exatamente quanto custa a casa, os imóveis, mas, poxa, uma casa com condomínio fechado, num bairro chique, mais uma casa na praia, mais uma casa no veraneio, mais 2 carros importados, né? De 1 milhão já passou faz tempo. Estamos no patrimônio aí na casa dos milhões. Então, se a gente medisse e somasse todos os ativos dele. Só que tem um problema. Eu vou contar agora um pouquinho do caso desse advogado. Esse advogado, ele ganha 30 mil reais hoje, né, limpinhos. Nem é muito para um advogado, né? Tem advogado que ganha muito mais que isso. Mas é para a gente conseguir fazer o nosso exemplo aqui. Vamos imaginar que ele ganha 40 mil reais todo mês. Tá? Ganha 40 mil todo reais, limpinho, depois dos impostos. Só que, o que aconteceu? Quando ele foi juntando dinheiro e comprando à vista e juntando patrimônio, o tipo de ativo que ele comprou, eles possuem. Vamos lá. Os imóveis, a gente não sabe o que vai acontecer, se vão valorizar ou não. Tá? Porém, os 2 carros importados, nós sabemos, vão cair de valor. Então, em relação a valores de ativos, o patrimônio total dele até tá bem protegido, porque ele tem a grande maioria do patrimônio dele em imóveis, e a gente torce para que os imóveis valorizem, mas ele não vai vender esses imóveis. É para usufruto dele, então é um investimento, é um patrimônio que ele tem, mas não é algo que ele vai vender para utilizar e para. Ele não vai vender a casa para viajar para a Europa, né? Igual a gente faz com investimentos financeiros. A gente guarda uma grana, tira o dinheiro da aplicação financeira e viaja. Tá? Mas esse não é o grande problema, não é no balanço patrimonial. O problema está no que a gente chama de fluxo de caixa. Olha esses 5 ativos que ele tem, só esses. Eles geram receita ou despesa? Todos geram despesa. Supondo que ele não alugue a casa da praia, supondo que ele não alugue a casa de veraneio. Então, ele tem 5 ativos, que são 3 imóveis e 2 carros importados, que geram um volume de receita razoável. Talvez, e certamente, não o suficiente para chegar e acabar com os 40 mil. Porém, todavia, contudo, quando a gente escolhe determinados tipos de ativo que nos dão um determinado conforto, e até vou utilizar essa palavra dentro desse contexto, um determinado status, ou seja, se eu tenho uma casa no condomínio fechado, 2 carros importados, uma casa na praia e uma casa de veraneio, todas as outras minhas despesas acabam confluindo para esse novo patamar que eu cheguei. O que eu estou querendo dizer? As viagens não são para a cidade vizinha, as viagens são, em geral, internacionais.
Os restaurantes não são pequenas lanchonetes para comer um lanche, em geral, são restaurantes mais refinados. As roupas que as pessoas na casa usam, em geral, não são roupas aí, eh, né, medianas, são roupas de marca. A escola ou as escolas que os dois filhos frequentam, certamente não são escolas públicas, vão estar ali dentre as mais caras. Ou seja, junto da construção desse patrimônio, esse advogado trouxe consigo não só as despesas relativas ao patrimônio que ele conquistou, genuinamente, com o suor do seu trabalho, com o seu talento, mas ele trouxe junto consigo um monte de outras despesas. Eu vou contar que esse advogado, hoje, ele está cansado, porque ele tem que trabalhar muito para fazer os 40 mil e já não sobra mais nada, porque ele ia conquistando a cada passo que ele conquistava pagando à vista, ele adquiria mais despesas daquele próprio imóvel ou carro, mais as despesas que ia aumentando mesmo o nível de vida, né? Até que chegou no limite, né, num ponto de equilíbrio que hoje ele gasta 40 mil e ganha 40 mil. Ele está desiludido, acha que todo mundo na casa, ninguém dá valor para o que ele ganha, só sabem gastar, e hoje ele está nervoso, ele está bravo. Se a gente pensar ainda um pouquinho, assim, fechar essa história com um final trágico, eu vou matar o advogado, tá? E ao matar esse advogado, no próximo mês, o que vai acontecer é que a viúva e os dois filhos, e vamos supor aqui, não estou falando nada de machismo, tá? Pelo amor de Deus, podia ser uma advogada, vai. Uma advogada morreu e sobrou o marido que ficava cuidando dos filhos. O que esse marido vai fazer, então? Né? Vamos para casa da advogada. O que esse marido vai fazer? Ele com os dois filhos. Quanto entra de dinheiro? Zero. Quanto sai de dinheiro? 40 mil. Ferrou, tá? Ferrou, porque os ativos que eles têm não têm a característica de pagar as contas. Eles só trazem despesa. Teria uma saída aí para o sobrevivente, digamos assim, não perder tudo que conquistaram. Venda tudo ou grande parte do patrimônio, levanta esses milhões aí relativos ao patrimônio que foi conquistado e compre ativos que gerem receita, tá? Compre ativos que gerem receita para te sustentar. Vão ser os ativos que vão sustentar essa família. Só teria essa forma. Senão vai perdendo de 40 em 40 mil, que vai ficando devendo, vai ter que vender uma coisa, vende outra, vende outra, vende outra. Então vai ter que vender tudo, diminuir, segurar um pouco as despesas e tal, pegar aquele patrimônio, fazer gerar receita e trabalhar em cima disso, que é o que vai ter. Perfeito? Então note que as escolhas dos ativos que esse advogado ou advogada fez, elas não foram muito inteligentes no sentido de dar segurança à família, tá? O que se fez foi comprar ativos que geram despesa, junto com essas despesas e aumentando esse status social, vem mais despesa ainda e vai chegar uma hora que não tem mais salário alto que dê conta de pagar tudo isso. Tanto é que você vê aí cantores, jogadores de futebol, políticos, sei lá. Quando o cara começa a entrar em empresários, começa a entrar em crise, a primeira coisa que eles vendem é iate, helicóptero, porque são coisas que dão muito gasto. Tá? E tem que ter muito dinheiro entrando para dar conta de pagar todo esse luxo. Não é só comprar o helicóptero. Isso é uma parte da história. Sustentar aquele helicóptero também é caríssimo, né? Então, é preciso que nós venhamos a adquirir uma educação financeira tal que nos permita fazer escolhas inteligentes dos ativos ao longo da vida. Não tem fórmula, não tem mágica. O que existe é uma educação financeira, uma consciência de se escolher ativos
que façam sentido dentro da minha vida e que colaborem para os objetivos que eu tenho. Pode ser segurança, pode ser liberdade de escolhas, que pode ser os objetivos mais práticos, que é de fazer uma viagem, comprar uma casa, pagar a faculdade dos filhos, sejam quais objetivos forem. Mas são as escolhas dos ativos que a gente faz ao longo. Não adianta você investir R$ 10.000 em ações e pega outros 20 mil, dá de entrada num carro muito mais caro do que você deveria pagar, aí você financia mais um tanto, ele já gera um IPVA alto, um seguro alto, um consumo de combustível alto, manutenção alta, não adiantou nada. As escolhas dos ativos não foram boas. A parte que você está querendo investir e fica contando que investe em ações não está compatível com a sua quantidade de ativos total, que é o que vai fazer você acumular ou diminuir patrimônio. Tá? E, em geral, os ativos que nos dão mais status, eles têm características ruins. Olha que coisa, né? Por isso que muita gente acha que ser rico ou rica é poder ter tudo o que quer. E não é. Porque quem quer ter tudo, e em geral esse ter tudo são ativos que perdem de valor e geram despesas, mas não consegue acumular patrimônio de jeito nenhum. Vive trabalhando para pagar parcelas e pagando juros. Melhora o nível, né? O nível de bem-estar, digamos assim, uma geladeira nova, um carro novo, uma TV nova, não há problema nenhum nisso. Tá? Não vejo problema de pessoas comprarem coisas. Eu compro coisas, lógico. A questão é que isso precisa ser feito de uma maneira inteligente, entendendo quais são as consequências daquilo e tomando decisões que cabem dentro do contexto, dentro da realidade. Então, a hora que eu falo assim, são as escolhas dos ativos que fazem com que você se dê bem ou mal lá no futuro em termos financeiros, vai muito além de investir dinheiro. Tá? Vai muito além do que investir dinheiro. São todas as escolhas de ativo que você faz. Tá ok? Então, voltando à frase, né? São as escolhas que vão falar seu sucesso ou fracasso financeiro, né? Como que você vai fazer esse balanço? Você vai ter ativos que caem de valor, que geram gastos. Sempre vai ter assim. Vai ser assim, vai ter. Agora, as escolhas podem ser, então, agora eu vou pegar um carro um pouco mais barato, daí eu não pago isso, não pago aquilo, porque eu tenho vontade de ter isso, 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 ou de fazer uma viagem assim, ou de. Tem que ir bolando, tem que ter criar essa habilidade, né, essa competência de fazer boas escolhas. É um treino, tá? É uma arte que se desenvolve, né, em que vai se aprendendo. Eu vou colocar mais uma frase que eu até já dei um spoiler, né? Em geral, os ativos que dão mais status são aqueles que mais te levam à ruína. Então, ficar trocando de celular todo ano, aqueles celulares que custam, carro, ficar trocando muito de carro e pegando sempre o modelo mais novo. Vejam, assim, roupas, bolsas, sapatos, sei lá, produtos, negócios de tecnologia. É super legal, né? Eu trabalho tanto, eu mereço. Sim, eu concordo que você merece. Só não pode depois reclamar se os patrimônios acha que tem que ganhar mais para conseguir guardar um dinheiro. E a grande questão não está aí. A questão está no balanço que você está fazendo de ativos que você está adquirindo ao longo do tempo. Tá ok? Professor, Espera só um pouquinho, eu vou terminar, anotem e a gente vai no final e faz todas as perguntas necessárias. Eu vi até que tinha uma no chat e eu já vou falar, não sei beleza. que seja que não está me ouvindo, alguma coisa assim. Beleza, obrigado. E eu que agradeço pela compreensão. Então, dentro dos ativos financeiros, né? Agora eu estou saindo de ativos. Ativos podia ser um quadro, um carro, uma casa, um imóvel. Agora eu estou falando de ativos financeiros, tá? Dentro de ativos financeiros, nós temos uma infinidade de opções. E dentro do curso lá, que eu até iniciei falando disso nessa própria aula, nós estudamos alguns ativos que são interessantes. Ativos de renda fixa, então um caso aí é o Tesouro Direto,
E aí a gente pode, tem lá 3 tipos de ativos no Tesouro Direto: Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado. E aí a grande questão, no final das contas, é entender qual que é a característica desse ativo. Ele sobe, ele pode cair de valor, ele tem volatilidade ou não, ele gera receita, ele pode gerar despesa. Como que é isso? Qual que é o custo de operação? Quais são os juros disponíveis? Mesma coisa para outros ativos de renda fixa, que são CDBs, LCIs, LCAs. Como que eu analiso isso? Como que eu quero compor a minha carteira de total de ativos com ativos financeiros para que lá na frente eu tenha uma vida financeira mais saudável, tá? Então, em geral, ativos de renda fixa, a grosso modo, mesmo tendo algumas particularidades, são ativos que você ganha juros, e eles vão subindo de valor se você deixar ele um tempo lá, tá? Tem uma gama de fundos de investimentos em renda fixa, multimercados, fundos de ações, cada um com suas despesas ali, custos operacionais, cada uma com sua estratégia para te colocar dinheiro no bolso e riscos diferentes, que é uma coisa muito importante a gente administrar riscos. Mercado de ações, né? Mercado de ações é um tipo de ativo daquele que a gente compra, não tem a mínima ideia quanto que vai estar valendo aquela ação daqui a um ano, nem daqui a uma semana, quanto mais daqui a um ano ou 5 anos, tá? E as ações pagam dividendos, elas distribuem lucro. Então, é uma forma também de geração de receita, dá para entender bem isso. ETFs, que é uma forma da gente investir também em ações através da Bolsa de Valores. Temos fundos imobiliários, você fica sócio de um imóvel através do mercado financeiro. O valor da frente você também não vai saber, esses fundos podem valorizar ou desvalorizar, mas eles geram receita, eles te pagam aluguel isento de imposto de renda todo mês. Lógico, compatível com o valor que você investiu. Né? Receber um aluguel cheio, você investiu R$200. Você falou, põe R$200 e começa a receber todo mês R$700. Imagina, não é nem perto disso, tá? Mas a ideia é você ficar dono de um imóvel que alguém paga aluguel e você recebe a sua participação ali desses fundos imobiliários. Então, dentro desses ativos financeiros, a hora que a gente consegue entender o que é um ativo, aí a gente começa a estudar os ativos financeiros com uma base muito mais sólida, com um olhar muito mais atento. E a gente para de cair nessa conversinha de que alguém tem uma fórmula mágica que ele vai fazer seu dinheiro multiplicar por não sei quanto, ou que ele conseguiu uma carteira de não sei quantos por cento e você cair nessa lorota, tá? O que é possível nós fazermos dentro das finanças, dentro do mundo dos investimentos, é tentar escolher bons ativos e administrar risco. E por que que ninguém fala isso? Isso é um segredo meu? Não, isso a turma já sabe desde 1900 e bolinha. A turma só não fala isso e não ensina isso porque, primeiro, dá trabalho. E todo mundo quer emagrecer rápido, falar inglês em uma semana, quer aprender a ganhar milhares de reais em concurso de 3 meses, de 2 semanas. Tá? Então não vende. Se não vende, ninguém quer falar de blá blá blá, de você aprender com o tempo a administrar riscos, que é o que dá para fazer. Diversificação, montagem de carteira. Porque isso dá trabalho. E se dá trabalho, não vende. Eles até podem, no curso deles, falar sobre administração de risco, mas não para vender. Para vender, ele fala que ele tem uma estratégia que rendeu não sei quantos por cento. E aí eu tenho vontade de perguntar nos chats. Você está falando que você ganhou tantos por cento, vou fingir que eu acreditei, mas mesmo acreditando, qual o nível de risco você assumiu? Porque poderia ter dado errado. E as pessoas que vão comprar seu curso estão dispostas a assumir esse risco?